Seja bem-vindo ao canal da Comunidade Batista do Bueno. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Nós, nesta manhã, agora, neste ano, iniciamos nossa série de pregações nas cartas paulinas. Eu escolhi iniciar por Efésios. Hoje nós vamos falar sobre da morte para a vida, salvos pela graça para uma nova vida. Vamos ler o texto da palavra de Deus, Efésios capítulo 2. Vamos ler hoje do verso de 1 a 10. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida. Junto com Cristo, pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criadas em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de nos reunir nesta manhã, ler a Tua palavra publicamente, e nesta hora, ó Deus, podermos refletir e tirar, ó Deus, algumas lições e princípios para o nosso viver. Que nossas vidas, nesta manhã, estejam inteiramente voltadas à compreensão do Teu Evangelho e da Tua palavra. Eu lhe rogo, ó Pai, que nada e ninguém venha impedir, ó Deus, a compreensão daquilo que o Senhor deseja trazer a cada vida nesta hora. Que o Teu Espírito Santo ministre as nossas vidas, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vivemos uma geração que confunde atividade com vida. É uma multidão de pessoas ocupadas, religiosas, mas até moralmente corretas, mas espiritualmente mortas. Aparência versus realidade, é isso que nós vivemos. Nós nos encantamos muito com a aparência, nós vemos muito o que se pode mostrar, mas nos esquecemos de fato que no recôndito mais escondido de cada ser humano, o que existe é um caminho de desespero e morte. Nós vivemos no mundo da ilusão. As redes sociais nos criou e nos colocou diante dessa fantasia. É uma fantasia que nos agrada muito. Ela nos vicia, porque é uma fantasia muito rápida e nos chama para ela. Então nos encantamos com essa aparência. E essa sociedade é terrível porque ela não nos leva a refletir o real problema das nossas vidas. E muitos cristãos não vão a fundo na sua vida, na sua compreensão da sua vida e na proposta da salvação em Cristo Jesus. Nesta manhã, então, nós temos o desafio de compreender, junto com o apóstolo Paulo, quem nós éramos, o que nós somos e para onde nós estamos indo. Pode passar.
Observe que o cenário que Paulo está escrevendo, ele está diante, Éfeso é uma das cidades mais religiosas. Só para vocês terem ideias, nós temos aqui a cidade de Goiás, quando você vai lá e pega um guia da cidade, eles vão falar para você que lá tem 9 grandes igrejas, mas você tem, além dessas 9 grandes igrejas, você tem outras 12 igrejas menores. Então, a cidade é onde você tem uma grande visão de que é uma cidade religiosa. Mas se você vai lá agora, nesse final de semana, e vê o que está acontecendo nessa cidade. Então, nós estamos diante dessas realidades, e o que é triste, falam que a gente tem um crescimento muito grande de evangélicos dentro do Brasil, mas o carnaval a cada ano aumenta mais. Por que isso ocorre? Por que as pessoas estão se aproximando de Cristo, mas não estão sendo transformadas por Ele? A próxima ilustração vai nos mostrar mais ou menos o que está acontecendo com a sociedade. Nós temos um grande conflito, nós não queremos nos enxergar pessoas mortas. Se nós não chegarmos a essa conclusão, nós nunca desfrutaremos de fato da vida que Cristo tem para nos dar. Nós continuaremos vivendo nesse mundo de ilusão. Nós viveremos esse mundo de aparências. Se nós não identificarmos que nós somos pecadores, que nós estamos distantes de Cristo, nós não experimentaremos a ressurreição em Cristo Jesus, a transformação que Ele quer produzir em nós. O que esse mundo está dizendo para nós, e o que o apóstolo Paulo está apresentando para nós, é que nós estamos sendo cercados por esse tipo de mundo de influência. Nós recebemos todo tipo de influência externa, mas Cristo quer produzir uma vida de dentro para fora. Fala comigo, de dentro para fora. Só que nós não valorizamos isso. E o que é pior, nós não olhamos para dentro da nossa alma. Sabe por quê? Porque olhar para dentro da nossa alma dói. Dói. E como dói? Vamos fazer uma pergunta simples, ninguém precisa se manifestar, mas uma pergunta muito simples. Você sabe os 10 mandamentos? Você é capaz de checar a sua vida pelos 10 mandamentos? Você faz isso com que regularidade? A sondagem do teu viver à luz dos 10 mandamentos. Até certo ponto, pode até parecer fácil, mas chega em determinados momentos que se você pega Êxodo 20 e traz Êxodo 20 em comparação para Mateus capítulo 6, aí vai complicar. Porque lá ele fala não furtarás, não matarás, aí ele diz então que você não pode nem mais irar-se. Lá ele diz não cobiçarás, ele fala que você não pode nem olhar. Aí complicou um pouco mais. Nós somos a sociedade das coisas rápidas, de soluções fáceis, mas a vida cristã não é isso. A vida cristã é o reconhecimento da morte diante de Cristo Jesus. É o reconhecimento de que eu estava vivo, mas estava morto. Os verdadeiros Walking Dead. Ontem a cidade estava infestada dos verdadeiros zumbis deste mundo. Pessoas que se consideram vivas e felizes, irradiando uma pseudo-alegria, mas mortos. As verdadeiras pessoas que, quando começam a compreender a verdade do Evangelho, entendem que precisam fugir desse mundo de morte. É isso que Paulo está nos apresentando. Éfeso é uma cidade de efervescência religiosa, Éfeso é uma cidade de efervescência econômica, Éfeso é uma cidade de efervescência cultural, mas de pessoas mortas. Não nos esqueçamos que Paulo está escrevendo isso aqui 20 anos depois dele ter plantado esta igreja. 20 anos depois, o apóstolo Paulo está escrevendo para esta igreja não desconsiderar a experiência que eles tiveram com Cristo Jesus.
Irmão, eu quero te dizer isso nesta manhã. Nunca desconsidere a tua experiência inicial com Cristo Jesus. Nunca desconsidere voltar atrás e perceber o que Cristo falou com você no dia da tua conversão. E compreenda que sem Cristo, você estava morto, condenado a uma vida morta, uma vida sem orientação, sem destino. Mas quando Cristo brilhou a luz dele sobre a tua vida, ele iluminou um raio de esperança para você. Ele que iluminou esse raio de esperança. Não tem nada neste mundo que possa dizer esse raio de esperança, produzir esta esperança que não seja Cristo Jesus. Por isso Cristo é a luz do mundo. Fala comigo, Cristo é a luz do mundo. Agora coloca a mão no teu peito e diz: Cristo é a minha luz. Ele que é a tua luz, é Ele que irradiou. Mas Deus, vamos ler juntos? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou. E aí vem a grande experiência que você precisa entender. A experiência da salvação é essa luz que brilhou na sua vida. Não se iluda mais com este mundo, não se encante mais com as coisas desta terra, não. Foi a graça dele, diz comigo, a graça. Foi a graça dele que interrompeu este caminho de morte sobre a tua vida. Foi a graça dele, Deus. Então vamos levantar as mãos dos céus e dizer: obrigado, Senhor, porque o Senhor olhou para mim e o Senhor iluminou minha vida. É Ele que faz essa obra, gente, é Ele. Aí o apóstolo Paulo vai dizer para mim e para você que não é por obras. Diga comigo, não é por obras. Não é por obras. É uma bendita graça, é uma bendita iluminação, é uma luz que brilha, é algo que irradia, é algo que transforma, é algo que te transformou. É Ele que veio brilhando, é Ele que veio transformando, é Ele que veio mostrando, é Ele que veio manifestando. Deus. Passa ao próximo. A iniciativa é dele. Olha o que John Stott fala: a essência da salvação cristã é que Deus toma a iniciativa quando um homem nada pode fazer. Não é o seu mérito, é Deus que nos atraiu, amém, irmãos? Nós somos atraídos por Ele. Ele que manifestou a graça dEle, Ele que manifestou o amor dEle, Ele que revelou a graça, Ele que revelou este amor. Deixa eu dizer uma coisa muito especial para você. Não sei se você já ficou perdido. Você já ficou perdido em algum lugar? Mas quando você fica perdido, quando alguém te encontra e indica o caminho, queridos, é maravilhoso. É maravilhoso. Foi Deus que fez isso. E Ele faz isso através de pessoas, através da palavra, mas Ele ilumina as nossas vidas. Ele vai nos cercando, Ele vai nos mostrando o caminho dEle, o caminho para vivermos com Ele, o caminho para desfrutarmos desta vida com Ele. Então nós somos salvos pela graça. Vamos falar juntos? Somos salvos pela graça, mediante a fé. Pode passar. Mediante a fé. Não vem de nós, então isso deve destruir o meu orgulho e o seu. Nosso orgulho não pode subsistir na salvação em Cristo Jesus. Nós estávamos mortos e Ele nos ressuscitou. Amém? Ele nos ressuscitou.
Nós estávamos mortos e Ele nos trouxe a vida novamente. Ele nos trouxe a vida. Você já parou para pensar sobre isso? Ontem a irmã estava contando, eu até esqueci quem que foi, não sei se foi ontem, se foi sexta, se foi quinta. Mas a irmã estava contando que a pessoa morreu, foi declarada morta. E ressuscitou. Dá um glória a Deus. Aí tem gente que fica nessa periferia da vida e quer o quê? O que aconteceu nesse interregno aí? Conta para nós. Não, gente, ele estava morto e ressuscitou. E a gente acha que essa manifestação é maravilhosa e poderosa, e realmente é, não é verdade? Estava morto e ressuscitou, é algo estrondoso. Você deveria se considerar assim. Nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados, e estávamos condenados a uma morte eterna, sem possibilidade de ressuscitamento. Mas Deus, pela sua graça, Ele nos ressuscitou e nos deu uma nova vida. Amém, irmãos? Amém. Dá uma salva de palmas a Cristo Jesus, porque isso não vem de nós, vem de Cristo Jesus. É Ele. Isso é dom, é presente do Senhor. Não recuse mais. Receba este presente. Compreenda esta obra. Compreenda esta obra da salvação, que requer de mim e de você uma resposta, uma única resposta, como o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, para você receber gratuitamente, graciosamente, das mãos de Deus. Enterre o teu orgulho, irmão, em tudo, em tudo. Por isso que Jesus diz: aprendei de mim que sou manso de coração. O cristão, ele deve sempre dizer: eu sei que nada sei. A verdadeira salvação então nos leva ao fim do nosso orgulho espiritual. Salvação não é recompensa, você não está recebendo uma bonificação do Senhor. Pelo contrário, o apóstolo Paulo está dizendo: olha, você não tem mérito nenhum. Onde existe alguma brecha de orgulho espiritual, falta uma consciência da morte espiritual para que ocorra a verdadeira redenção em Cristo Jesus. Irmãos, esquece um pouco esse negócio de calvinismo e arminianismo. Estamos nos concentrando na Bíblia, amém, irmãos? O que Paulo está orientando. E o que Paulo está orientando é que todo tipo de orgulho não pertence à nova vida em Cristo Jesus, está na vida anterior, sem Cristo, da condenação da morte, porque o salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, queridos irmãos, a graça precisa ser compreendida. Eu e você precisamos compreender. Saímos daqui revestidos com a graça do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Para que assim possamos viver uma vida em dependência dEle. Em total dependência de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Você deveria abrir os olhos todos os dias e agradecer. Obrigado, Jesus. Você deveria terminar o seu dia e falar: obrigado, Jesus. Você deveria respirar e falar: obrigado, Jesus. O apóstolo Paulo, falando em Atenas, ele fala: nele existimos, e tudo quanto veio a existir, veio por meio dele. Então é Cristo. Ele quer gerar em você uma nova identidade. E a identidade que nós precisamos ter, a nossa referência é Cristo Jesus.
O que Ele está dizendo para mim, para você, querido irmão, é que nós precisamos viver nele, somos feituras dele, criadas em Cristo Jesus, amém, irmãos? Eu e você, inclusive os ímpios, foram criados em Jesus também. Só que não adianta viver esta vida sem o arrependimento e sem o fruto do arrependimento, que é a nova vida em Cristo Jesus. E aqueles que têm o fruto do arrependimento, eles experimentam essa transformação. Aí você está na caminhada com Cristo, amém? Aí tem um tropeço. Eu errei, eu falhei. Aonde foi a falha? Aonde foi o erro? Querido irmão e querida irmã, a falha e o erro sempre está num local, que é a sua falta de compreensão da obra de Cristo Jesus na sua vida. É essa falta de compreensão, é essa falta de humildade diante da obra de Cristo Jesus. Olha que maravilha, você nasceu de um homem, de uma mulher, você está vivo, que maravilha, uma vida incrível para se viver, a vida é boa, a vida é maravilhosa, bilhões de pessoas para serem conhecidas, centenas, milhares de lugares para se conhecer, centenas, milhares de línguas e culturas para conhecer, para aprender e descobrir coisas novas. Vai lá no Pará e toma um tacacá, olha que coisa maravilhosa, gostosa, né? Coisa deliciosa. Vai lá no Rio Grande do Sul e come uma polenta, toma um chimarrão. Vai no Mato Grosso, toma um tereré, come uma xepa, uma sopa paraguaia. Vai lá em São Paulo, come uma pizza. Que culinária, né, irmãos? Melhor ir em Minas, comer um feijão tropeiro. Mas você pode ir para Angola e comer uma mistura lá incrível de sabores e de cheiros. Aí você pode falar com um missionário que está no Japão e ele te humilhar. Aqui eu só estou comendo sashimi. Oh. Aí eu falei, mas você não vai comer uma picanha goiana? Aí ele virou e falou assim, aqui é caro esse negócio da picanha, mas o sashimi aqui eu como todos os dias. Eu falei, você passou vontade em mim. Mas nós reduzimos a nossa vida. Nós reduzimos a nossa experiência com Cristo Jesus. Nós deixamos com que a rotina e o nosso cotidiano nos roubem a visão de Cristo. A nossa rotina vai entrando no nosso coração e Cristo vai deixando de ter o local e as preocupações deste mundo vão entrando nesse local e as coisas deste mundo vão entrando nesse local, vai se roubando a nossa alegria e nós deixamos de entender, eu tenho uma nova vida, eu recebi de graça e recebi da mão bondosa de Deus e recebi como prova do amor dele. O erro está onde? Em Deus, Cristo, na palavra, ou em nós? Em nós. Em nós. Lembram da primeira gravura? A ponta do iceberg e lá embaixo? Porque nós não permitimos que a luz irradie aonde ainda existe trevas em nós. Porque o texto está dizendo isso, nós somos feituras nele. Então existe uma identidade a se descobrir em Cristo Jesus, amém, irmãos? Então existe um processo de autodescoberta que eu e você precisamos compreender mais em Cristo Jesus. A graça salva, sim, a graça salva. A graça liberta, sim, mas a graça transforma. Fala comigo, a graça transforma. E Ele quer transformar a superfície. Ele quer transformar a profundidade da tua vida, os teus valores. E não adianta você querer menosprezar essa caminhada.
Porque você tem que compreender essa ordem. A graça, ela te dá força. Por meio da fé em Cristo Jesus. O resultado, salvação, e isso transforma os teus propósitos, boas obras. Então é incompatível ter a nova identidade de Cristo, mas não servir. Aí você se tornou um religioso, que no emaranhado da sua vida você apenas acrescentou mais alguma coisa para você fazer. E isso vai produzir cansaço e enfado. Mas quando você começa então a olhar para a sua identidade, olhar para a sua formação, olhar para a sua vida, a olhar para o que Cristo fez, olhar para o que Cristo falou, e você começa a entender a obra da redenção, o sacrifício dele, o sangue dele limpando, purificando, transformando, te perdoando, curando os teus traumas, os traumas de paternidade, os traumas de maternidade, os traumas de gestação. E quando você permite Cristo vindo, entrando para você, iluminando o teu ser, iluminando a tua vida, iluminando a tua persona, iluminando as tuas intenções, iluminando os teus desejos, e você começa então a compreender a maravilhosa graça de Cristo, e começa a compreender esta obra de Cristo, isso vai te transformando, amém, irmãos? Mas como que a gente vai fazer? Uma sociedade superficial. Eu te anuncio a palavra de Deus aqui, você vai passar a semana inteira, nem vai ler de novo Efésios capítulo 2, e nem vai se questionar, e aí, onde que está isso, como é que é esse negócio? Eu nem estou falando das influências, mas vocês viram que nós recebemos, a maioria das influências são externas, tentando nos roubar da experiência com Cristo Jesus, mas a obra de Cristo é interna, amém, irmãos? Amém? Então fala comigo, as influências são externas, mas a obra de Cristo é interna. Então Ele quer fazer uma obra aí dentro. Ele quer fazer uma obra aí dentro de você, e dentro de mim. E essa obra, enquanto estivermos vivos, será perene, contínua. Devemos compreender. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo para nós algo assim extremamente poderoso, queridos. É algo extremamente assim transformador para a vida humana. Compreender essa obra redentiva, essa obra da salvação, produz então para nós uma economia de satisfação. Fala comigo, economia de satisfação. Vamos sair um pouco da contabilidade nossa, né? Não sei se hoje você está no débito ou você está no crédito, mas a grande maioria dos brasileiros estão no débito, né? Infelizmente, a grande maioria está no débito. E a grande maioria dos brasileiros estão no débito emocional. Não cuidam das suas emoções, não cuidam de suas vidas, não se sentem amados para poder amar, não se sentem felizes para poder transmitir felicidade, porque reduzem suas experiências em coisas externas e se esquecem que isso tem que ser produzido de dentro para fora. Amém, irmãos? Deus tem uma obra para fazer na tua vida. Deus tem uma obra para fazer na tua vida, e a obra que Cristo começa, ela é poderosa para florescer, aleluia, dá uma salva de palmas a Cristo Jesus, é uma obra para florescer, é uma videira que floresce, amém, irmãos? Não é igual aquela figueira estéril, não, a promessa dele está ali, e ele diz, que a obra que Ele tem para fazer na minha vida e na sua vida é uma obra verdadeira, produtiva, que produz resultados para essa vida e para a vida posterior. Amém, irmãos? Você crê nisso? Quantos aqui creem? Mas você já tomou posse disso? Você já tomou posse dessa vida? Dessa nova vida? Ou você ainda fica titubeando assim? A vida com Cristo, a vida sem Cristo. A vida com Cristo, vou na igreja, no domingo, vida com Cristo. Mas na segunda, chega na sexta-feira, sextou, e sextou a vida sem Cristo. Aí chega na igreja, Jesus, arrepende. Aí vem aqui de novo, sextou. Aí vem aqui de novo, arrepende. Que vida miserável. Não é essa vida que Jesus tem para mim e para você, amém, irmãos?
Amém? Ele quer fazer com que a sua sexta-feira esteja com Ele, esteja produtiva, produzindo frutos da justiça de Deus, frutos de amor do Senhor, frutos da graça dEle, na tua casa, na tua família, alegria do céu todos os dias. É isso que está disponível para mim e para você, se você crê. Você crê? Alegria do céu todos os dias. Que coisa maravilhosa. O que eu preciso fazer, pastor? Uai, não fez ainda? É tão simples. Crê no Senhor Jesus de todo o teu coração. Simples, mas difícil. Mas requer nunca mais querer a vida sem Cristo. É virar as costas e trilhar o caminho com Cristo todos os dias da tua vida. Porque neste caminho é um amor por excelência. Neste caminho é a paz em meio às tribulações. Neste caminho é força diária. É força, é renovação, porque tem o Espírito Santo da promessa, amém, irmãos? Mas nessa vida sem Jesus, por que você vive nesse feitiço da sua vida? Por que você fica preso a esses encantamentos deste mundo? Porque você não se satisfaz em Cristo Jesus. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus está perdendo a sua vida aqui e para a eternidade. Oh, queridos irmãos, nesta manhã nós somos apresentados nesse texto tão maravilhoso do apóstolo Paulo, que nos faz um convite tão poderoso, tão incrível, que precisa ser o desejo do nosso viver, da nossa alma. Eu queria conduzir vocês neste momento a uma tarefa. Eu espero que vocês já estejam com seu coração aberto para essa tarefa. Eu quero postar 5 perguntas que te ajudarão a identificar em que momento você está. É uma tarefa de exame de consciência. Você não precisa se manifestar em nada, você só precisa ler e se autovalorizar. Você reconhece a profundidade da condição de onde Deus te tirou? Uma vez eu fiz uma experiência e a pessoa me perguntou assim: você já viu o poço da onde Jesus te tirou? Aí eu criei a imagem do poço em que eu estava. Eu criei uma imagem de que dentro deste poço tinha tantas coisas ruins, perversas. Tinha um desejo terrível de autoextermínio. Tinha um orgulho, uma vaidade que era terrível. Tinha uma solidão que nunca se satisfazia. Estava do lado das pessoas mais queridas, que verdadeiramente amavam, mas não sentia amor, era um poço terrível. Mas Deus deu prova do seu amor para com a minha vida, estendendo a mão dele e me tirou desse lamaçal. E hoje eu posso dar glória a Deus, amém, querido irmão? Faz esse exame de consciência. Pare de ficar criando subterfúgios. A palavra de Deus fala que o nosso coração é enganoso e é mau. Enquanto o ser humano não reconhece a sua malignidade, ele não é capaz de experimentar a profundidade da graça de Deus.
Para de olhar para a vida do outro e se enxergue. Defina. Deixe Cristo irradiar a graça dele no teu viver. Sua vida reflete os velhos caminhos ou a nova caminhada com Jesus? O que as pessoas estão falando? Você é uma pessoa cheia de Deus? Ou você é um crente legal, não pega no pé de ninguém. Toma cuidado. Crente que não incomoda ninguém, não tem a nova vida com Jesus. Crente que não incomoda ninguém, não tem a nova vida de Cristo Jesus nele. Ele não vive a nova vida de Jesus nele. É triste, é triste. Porque o crente tem uma moralidade, valoriza a sua família, se preocupa com o próximo, ele tira dele, ele não é ganancioso, ele é humilde, ele não é vingativo, ele não é maldizente, ele não inveja, ele não se porta com inconveniência, ele não é malicioso. Você ainda confia nos seus próprios méritos? Eu nunca ia conseguir sair daquele poço, daquele lamaçal. Nunca. Nunca. Se não fosse Jesus, eu não estaria aqui hoje. Eu tenho uma consciência disso tão clara na minha vida. Se não fosse a graça e a misericórdia dele. Sua obediência é movida por culpa ou por uma gratidão? Você encara a vida diariamente como uma missão preparada por Deus? Ou você fica pensando assim, mais um dia, mais uma semana? Ou você já entendeu? Deus me amou tanto, que deu o seu Filho unigênito, para morrer no meu lugar, me tirar do poço da morte, do laço do passarinheiro, e me colocar em pé, para viver em novidade de vida, e hoje eu tenho uma missão para viver, levar a graça de Jesus, a quem está no poço da morte, aleluia! Eu e você temos isso para fazer neste mundo. Levar a graça de Deus para quem está no poço da morte. Estender a mão de Cristo para quem está perdido. Levar a pessoa a entender o sentido desta vida. Deus nos amou, nos ama, Ele é fiel, Ele é bondoso, Ele é poderoso. Jesus morreu, mas ressuscitou. O Espírito Santo está ativo. O Espírito Santo é poderoso. O Espírito Santo nos enche de dentro para fora. É uma dinamite, é uma explosão. É uma explosão de emoções, é uma explosão de vidas, é uma explosão de perspectivas. É uma explosão para irradiar neste mundo, amém, irmãos? Isso é o Espírito Santo. Não entristeça. Se encha dele. Busque-o. Saia dessa vida superficial e acomodada e comece a viver uma vida com Cristo Jesus todos os dias da tua vida. Viva como alguém ressuscitado pela graça de Jesus. Amém? Viva como alguém que foi tirado da morte para a vida. Amém? Viva como alguém que ele experimentou um grande milagre. Eu espero que você saia daqui hoje sabendo disso. Eu experimentei um grande milagre na minha vida. A graça de Jesus dentro de mim. Feche os teus olhos. Em que momento você está? Onde você está?
Cristo estendeu a sua mão para mim e para você. E Ele nos tirou do poço da morte para nos dar uma nova vida, vida eterna para sempre, com Cristo Jesus. Obrigado, Pai, pela preciosa salvação em Cristo Jesus. Obrigado pelo Teu poderoso amor. Obrigado pela Tua maravilhosa graça. E se porventura, ó Deus, alguém hoje pela manhã está compreendendo esta Tua obra, Senhor, e hoje está tomando essa decisão de Te seguir, Pai, reveste essa vida com Teu poder, Pai. Que toda opressão caia por terra, que toda potestade, espírito maligno, maldade, inveja, caia por terra hoje em nome de Jesus. Que toda fraqueza espiritual, todo trauma, toda culpa existencial caia por terra hoje em nome de Jesus, porque o sangue de Jesus nos limpa, nos purifica, nos transforma e nos garante. Deus nos chamou das trevas para a maravilhosa luz, ilumina, irradia a mente, o coração, a alma, de dentro para fora, ressignifica e transforma o viver, Senhor Jesus. Que cada um aqui saia daqui, ó Deus, com esse desejo de viver para Ti, e esse desejo, essa compreensão de que o Senhor nos alcançou, o Senhor nos chamou, o Senhor nos redimiu, o Senhor nos deu a redenção em Cristo Jesus, o Senhor nos comprou com esse sangue precioso, o sangue inocente do Teu Filho. E o Senhor nos está dando nesta manhã este Teu Santo Espírito para vivermos nossos dias na Tua presença, e que nada mais venha seduzir nossa mente, nosso coração e os nossos desejos, mas que todos eles sejam transformados pelo poder da Tua palavra, pela Tua graça, pelo Teu favor, por tudo aquilo que o Senhor faz, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Eu já Te agradeço. Por tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor já tem preparado, eu Te agradeço. Sejam coisas boas, sejam coisas difíceis, eu sei que o Senhor cuidará de nós. Eu sei que o Senhor não nos abandonará, nem um dia, nem um segundo, e todos os dias nós experimentaremos deste Teu cuidado, desta Tua graça, deste Teu poder, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Todo o povo de Deus diz amém. Se você foi tocado por essa palavra, fique em pé na presença do Senhor Jesus. Eu quero orar neste momento por você que hoje recebeu um toque de Deus. Não é o toque do pastor, é um toque do Espírito Santo de Deus. E que você acolha esse toque com o seu entendimento da alma, do corpo, do espírito, e que o Senhor fortaleça a tua vida todos os dias. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as preciosas e santas consolações do Espírito Santo de Deus se repousem sobre a tua vida, sobre a tua família, hoje e para sempre. Amém e amém. Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.